Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-lápis de latinha forrado com tecido, mas sem o uso de máquina de costura. Bora fazer? Nesta quarentena, tem muita criança que está tendo aulas online de maneira regular. E a proposta desta peça, deste vídeo, é de incentivar, de motivar as crianças, porque não está sendo fácil nem para adultos e nem para as crianças este momento de quarentena. Então, a ideia é organizar o material da criança, deixando tudo à mão. Este material da criança pode ser que esteja num lugar que seja de uso comum da família. Então é legal que este material seja bonitinho ali, não simplesmente umas latinhas de alumínio, mas que sejam bonitinhas, decorativas e que motivem as crianças neste momento. Eu vou mostrar o modelo que eu fiz sem o uso de máquina de costura. Vou dar também outras ideias com o uso de máquina de costura também, para você montar um conjunto para ficar bem bonitinho. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz este porta-lápis de alumínio forrado com tecido, mas sem o uso de máquina de costura. Materiais utilizados: latinha de alumínio, eu usei uma latinha de leite condensado. Manta R1 ou R2 no tamanho exato da latinha. Neste meu caso, 22,5 por 10 centímetros. Para este modelo, eu usei dois tecidos, 25 por 6,5 no tecido rosa e 25 por 6,5 no tecido cinza. Caso a sua latinha seja diferente da minha, o raciocínio para determinar as medidas dos tecidos é: comprimento da manta mais 2,5 centímetros. O comprimento da manta é 22,5 centímetros, então o tecido tem 25 centímetros. A altura da manta dividido por 2, mais 1,5 centímetro para cada tecido. A altura da manta é 10 centímetros, dividido por 2, dá 5 centímetros, mais 1,5 centímetro, que é igual a 6,5 centímetros. Para a fita, 25 por 3,5 centímetros no tecido preto. Aqui estava com 27 centímetros porque eu ainda não tinha certeza do que eu queria fazer, então deixei um pouquinho mais de sobra. Para o laço, 9,5 por 4,5 centímetros. Cola para tecido. Passo a passo. Eu usei a manta porque eu queria que a capa ficasse fofinha, mas estruturada. Eu preciso da manta na medida exata da latinha, que dê toda a volta e feche desta maneira. Ela não pode sobrepor desse jeito e nem assim sem encostar. Tem que ficar ponta com ponta. A manta, por ter uma espessura, acaba precisando um pouco mais do que a medida que a gente encontra medindo a volta toda com a fita métrica. Então, eu recomendo você medir com a fita métrica e adicionar pelo menos 1 centímetro na manta. Recorta e posiciona sobre a latinha dando toda a volta. Se ficar grande, aí sim você refila. Eu quis cobrir a parte de cima e a parte de baixo da latinha, principalmente porque eu não pintei a latinha por dentro. Eu teria tirado meio centímetro para ficar bem rente à boca da latinha se eu tivesse pintado. Se eu tivesse uma tinta spray, eu passaria dentro, na boca e no fundo da latinha. Nesta quarentena, eu optei por não sair de casa ou não ter que ficar esperando uma compra online. Se você for fazer esta peça para criança, eu recomendo que verifique como está a boca da latinha, para ela não se machucar com aquelas partes afiadas. Você pode martelar a boca da latinha para alisar a tampa
e passar pelo menos 2 camadas de durex colorido ou decotape para cobrir. Antes de continuar, teste apertando e aumentando a pressão sobre a área e veja se não está te machucando. Nos 2 tecidos, eu marquei 1 centímetro a partir da borda. Se o seu tecido tem sentido na estampa, marque 1 centímetro na borda de cima em um tecido e 1 centímetro da borda de baixo do outro. Vou alinhar a borda da manta sobre esta marcação, deixando sobra para as 2 laterais. Depois de alinhar, envolvo a manta com o tecido, prendendo com alfinetes. Eu vou prender o tecido à manta com alinhavo à mão. Como esta costura não pode aparecer no direito, eu deixo o tecido para o lado. Eu não preciso ficar super me preocupando com essa costura, porque ela não vai aparecer. Fui dando uns pontinhos meio enviesados na diagonal para reforçar. E ficou assim. Viro o tecido para o direito, prendendo com alfinetes. Vou repetir exatamente igual com o outro tecido na outra borda maior. Alinhando a manta na marcação do tecido, deixando sobra de tecido nas laterais. Se ficou com qualquer dúvida, deixe nos comentários. Depois que eu costurei o outro tecido, tombo por direito. Os tecidos foram calculados para ficarem com uma sobreposição. Passo cola para tecido entre os tecidos. Como reforço e acabamento, posso passar uma camada de cola por cima. Espero a cola secar. Deixo algumas horas ou até mesmo de um dia para o outro. Agora esta parte já secou. Em um dos lados menores, vou fazer o acabamento. Eu empurro a pontinha para dentro. Aqui está o alinhamento da lateral e na pontinha eu deixo um pouquinho mais para dentro. Posso até fazer um pique no tecido para facilitar. Eu consigo assim empurrar a pontinha um pouquinho mais para dentro. Envolvo a manta com o tecido. Tá vendo como a pontinha fica mais escondidinha desse jeito? Prendo com clips ou alfinetes. Vou dar pontinhos à mão, assim como eu fiz nas outras laterais. Vai ficar assim. E aqui o lado direito. Vejo qual o posicionamento que eu prefiro, qual cor em cima e qual cor embaixo. Coloco o tecido sobre a latinha. Quem tem cola spray temporária, pode passar na latinha porque vai facilitar bastante. Dá para usar também a cola branca, fita dupla face ou até mesmo uns pinguinhos de cola quente. Tudo isso ajuda a posicionar corretamente os tecidos até a costura final. Nesta hora, cuidado com a boca da lata se você não fez nenhuma proteção. Estique bem o tecido com a manta, é isso que vai deixar o forro bonito, esticadinho e bem preso à latinha. A única parte sem acabamento vai ficar por baixo. Não precisa alinhar as emendas dos tecidos porque a faixinha vai cobrir. Puxo bem e alinho as bordas.
prendo com alfinetes. O tecido tem que estar bem justinho a latinha, porque se ficar folgado, quando a gente segurar a peça, a latinha vai acabar separando e caindo. Dou uma conferidinha se tudo está no lugar. Vou passar um pouco de cola para tecido e dar uns pontinhos à mão. E vai ficar assim. Eu sei, também tá me dando agonia o desencontro dos tecidos, mas calma, eu já vou resolver isso daqui a pouco. Vou fazer a faixa pelo avesso, dobro, encontrando as pontas no centro. Passo a ferro para vincar bem. Vai ficar assim. Vou fazer o laço. Pelo avesso, dobro a ponta de um dos lados maiores. Aqui pode ser a olho, sem medida. Eu dobrei um pouco menos que 1 centímetro. Dobro a outra ponta com mais ou menos 1,5 centímetros. E dobro uma ponta sobre a outra, não coincidindo, ela tem que ter uma diferença. Assim. Vinco bem as dobras com ferro. Passo cola para tecido nas dobras. Nessa parte, não passe muita cola para não vazar para o direito e acabar manchando o tecido. Dobra ao meio para achar a metade. Dobro uma ponta, passando um pouquinho da metade, e a outra ponta passando também um pouquinho da metade. Acaba formando um trespasse. Este outro lado vai ser a frente do laço. Bem no meio, eu vou fazer um franzido à mão. Puxo a linha. Dou um nó. Faço umas voltinhas com a própria linha, isso reforça o franzido e ajuda no acabamento. Vai ficar assim. Esta aqui vai ser a parte de trás, então aqui vai ser a frente. Eu vou até colocar um alfinete para marcar. Dobro a faixa ao meio. Posiciono a metade da faixa na emenda de trás. O acabamento da faixa vai ser na frente. Vou passando cola para tecido para prender a faixa. Na frente, eu deixo sem cola. Corto o excesso de tecido da faixa, deixando uma pequena sobreposição dos tecidos. Passo cola de tecido nas pontas da faixa para unir. Vai ficar assim. Para fazer a parte central da faixa, usei uma sobrinha de tecido com as pontas dobradas. Passei este acabamento por dentro da faixa. Posiciono o laço. Corto o excesso de tecido do acabamento, deixando uma sobreposição. Vou dar uns pontinhos à mão para unir as pontas do acabamento, mas costure apenas o tecido do acabamento.
vai ficar assim. Empurra a metade costurada do acabamento para trás. Vai ficar assim. Vou colocar alguns pontinhos de cola para tecido para terminar o acabamento. Por dentro da faixa, vou colocar cola com a ajuda de um alfinete. E ficou pronto! Estes aqui foram os modelos que eu fiz para formar um conjunto. Então, a ideia é de usar os mesmos tecidos em composições diferentes para montar um conjunto. Então, a peça que eu fiz foi essa daqui, onde eu colei o tecido de cima e o tecido de baixo na mesma proporção, mas você pode usar em proporções diferentes e fazer exatamente o mesmo passo a passo. Outra opção colada que eu fiz foi essa daqui. Eu fui dispondo de tecidos mais ou menos de forma aleatória sobre a manta. E aqui nessas junções, um dos tecidos eu dobrei e o outro ficou por baixo. E eu passei cola para tecido, então este modelo também foi colado. É super importante ter essa faixinha, mesmo que você não use um tecido totalmente contrastante como eu fiz aqui. Se usar o mesmo tecido vai ficar bem mais harmônico, mais discreto, mas é importante ter essa fita aqui para travar tudo certinho o conjunto. Este outro modelo eu fiz mais ou menos nessa mesma ideia de colar as partes, mas eu usei o ponto decorativo da máquina aqui. Na junção dos dois tecidos, eu tinha colado, porque isso dá a segurança em todos os pontos para colar, mas eu passei um ponto decorativo da máquina, também fica super delicadinho, fica bonitinho. Esses outros modelos foram todos modelos costurados, então esse daqui eu fui costurando faixas, um pouco maior que a manta também, para poder fazer os acabamentos tanto nas bordas maiores como uma das bordas menores. Mas aqui, ó, tá totalmente costurado. Aqui atrás eu continuo fazendo acabamento à mão, porque eu preciso puxar bem o tecido. E se eu costurar a máquina antes, para tentar colocar depois, ele não vai entrar. Para ficar do jeito que eu acho que tem que ficar bem firme na latinha, eu acho que tem que fazer esse acabamento depois à mão mesmo. E esses dois eu fiz em composições diferentes. Eu cortei dois retângulos, um do rosa e um do cinza, cortei eles em 45 graus e aí inverti a posição dos tecidos. E aí vai ficar assim, ó, eu deixei esse o rosa para cima e o cinza para baixo, e nesse eu deixei o cinza para cima e o rosa para baixo, e fica uma composição bacana. O lacinho eu coloquei com cola quente. Esse é um pouquinho diferente. Eu fiz o lacinho, o acabamento e depois colei com cola quente aqui. Essa faixa, ela é costurada com um pesponto à máquina, para dar acabamento nos tecidos. E aí fica bonitinho, mantém um conjunto e fica super bonitinho na mesa. Me conta se você tem criança em casa, como que tá sendo este momento, como que tá sendo a organização dos materiais das crianças, se esses materiais eles estão em área comum da casa. Conta um pouquinho para mim, não tenho mais criança, então eu gostaria de ter essa opinião de você que está vivenciando isso. Se você gostou da dica, da peça, de qualquer coisa, clique em curtir e compartilhe com aquela sua amiga ali que está desesperada com as crianças, com essas aulas online. Pode ser que seja uma motivação tanto para as crianças quanto para sua amiga. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.